Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 24 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Bartolomeu Apóstolo. A Santa Igreja comemora também nesse dia os santos. Em Claudiópolis, cidade da Honoríade, hoje Bolu, na Turquia, São Tassião, mártir. Data da morte incerta. Em Clichy, no território de Paris, na atual França, o passamento de Santo Aldeno, bispo de Rouen, que, deixando o cargo de conselheiro do rei Dagoberto, foi elevado ao episcopado e governou com sucesso a sua igreja durante 43 anos, durante os quais fundou muitas igrejas e promoveu a construção de vários mosteiros. Morte no ano 684. No Monte Olimpo, na Bitínia, hoje na Turquia, São Jorge Limniota, monge, que censurou a impiedade do imperador Leão III por ter destruído as sagradas imagens e lançado ao fogo as relíquias dos santos, por isso foi-lhe cortado o nariz e queimada a cabeça por ordem imperial, e assim com a glória do martírio foi ao encontro do Senhor. Morte no ano 730. Em Lima, no Peru, o dia natal de Santa Rosa, cuja memória se celebra no dia anterior. Morte no ano 1617. Em Angers, na França, o beato André Fardial, presbítero e mártir, que, durante a Revolução Francesa, em ódio ao sacerdócio foi degolado. Morte no ano 1794. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, Santa Joana Antida Toure, virgem, que prosseguiu a vida religiosa, interrompida durante a Revolução Francesa, juntamente com algumas companheiras, que em Besançon agregou a si na nova Sociedade das Irmãs da Caridade, destinada à formação cristã e civil da juventude, à assistência de caridade para as crianças desamparadas e ao cuidado dos pobres e dos enfermos, expirou afectada por grandes tribulações. Morte no ano 1826. Em Marsella, na França, Santa Emília de Vialar, virgem, que, na intenção de fortalecer a difusão do Evangelho em regiões longínquas, fundou e propagou a Congregação das Irmãs de São José da Aparição. Morte no ano 1856. Em Valência, na Espanha,
Santa Maria Micaela do Santíssimo Sacramento, Micaela Desmaisieres, Virgem, fundadora da Congregação das Escravas do Santíssimo Sacramento e da Caridade, que, movida pela sua incansável tenacidade e desejo ardente de salvar almas para Deus, dedicou a sua vida à recuperação das jovens moralmente extraviadas e das meretrizes. Morte no ano 1865. Em Tulca, no Equador, a Beata Maria da Encarnação, Maria Vicenta Rosal, que fundou a Ordem Betlemita, destinada especialmente a promover a dignidade da mulher e formar cristamente as jovens. Morte no ano 1886. Em Toledo, na Espanha, o beato José Paulo Benito, presbítero da Diocese de Salamanca e mártir, que foi assassinado em ódio à Igreja. Morte no ano 1936. Em Penas de São Pedro, perto de Albacete, também na Espanha, o beato Rigoberto Aquilino de Anta Y de Barrio, presbítero da Diocese de Múrcia e mártir, que deu a vida por Cristo na mesma perseguição. Morte no ano 1936. Em Madrid, também na Espanha, o beato Félix González Tejedor, presbítero da Sociedade Salesiana e mártir, que, durante a mesma perseguição, morreu por causa do seu corajoso testemunho da fé. Morte no ano 1936. Em Málaga, também na Espanha, o beato Manuel Fernandes Ferro, presbítero da Sociedade Salesiana e mártir, que na mesma perseguição derramou o seu sangue por Cristo. Morte no ano 1936. Em Gijón, também na Espanha, o beato João Pérez Rodrigues, presbítero da Ordem de Santo Agostinho e mártir, que na mesma perseguição morreu professando a sua fé em Cristo. Morte no ano 1936. No campo de concentração de Dachau, próximo de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Maximiano Benkiewicz, presbítero e mártir, que, durante a guerra, deportado pelos soldados invasores da Polônia, sua pátria, por causa da sua fé em Cristo, faleceu vítima dos tormentos e suplícios suportados no desumano cativeiro. Morte no ano 1942. Em Dresda, na Alemanha, os beatos Czesław Józwiak, Eduardo Kazmieski, Francisco Key, Eduardo Klinik e Arogniewo Wojciechowski, mártires, naturais da Polônia, que, na mesma perseguição, foram encarcerados e trespassados por golpes de baionetas, consumaram o martírio. Morte no ano 1942. História de São Bartolomeu. São Bartolomeu foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Seu nome vem da língua aramaica e faz uma referência ao nome de seu pai. Bartolomeu vem de Bartalmai e significa filho de Talmai. São Bartolomeu é Natanael. As narrações bíblicas não enfocam São Bartolomeu de maneira especial. A não ser numa passagem do Evangelho de João, as passagens bíblicas limitam-se a citar seu nome entre os 12 escolhidos por Jesus. Sabe-se, porém, através dos Evangelhos, que Bartolomeu é o mesmo apóstolo Natanael, citado em outros trechos evangélicos. Isso fica bastante claro quando se faz uma comparação entre os evangelhos canônicos. Desdém a Nazaré. Natanael é um nome que quer dizer Deus deu. Este nome ganha um novo sentido se observarmos que Natanael veio de Caná da Galileia. Lá, ele presenciou o primeiro milagre de Jesus, nas famosas bodas de Caná. Conferir o Evangelho de João 2, 1-11. Como São João Evangelista nos conta, o discípulo Filipe contou a Natanael, ou Bartolomeu, que tinha acabado de encontrar o Messias. E disse-lhe ainda que o Salvador vinha de Nazaré. Natanael imediatamente respondeu conforme o conhecimento da época. Ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1, 46. Essa pergunta de São Bartolomeu mostra claramente que o Messias, ou o Salvador, era esperado como um grande general, vindo de lugares importantes de Israel, e não de um vilarejo perdido na Galiléia chamado Nazaré. O apóstolo Bartolomeu, nos antigos elencos dos 12 é sempre colocado antes de Mateus, enquanto varia o nome daquele que o precede e que pode ser Filipe ou Tomé. O seu nome é claramente um patronímico, porque é formulado com uma referência explícita ao nome do Pai. De fato,
Trata-se de um nome provavelmente com uma marca aramaica, Bar Talmai, que significa precisamente filho de Talmai. Não temos notícias de relevo acerca de Bartolomeu, com efeito, o seu nome recorre sempre apenas no âmbito dos elencos dos 12 acima citados, e por conseguinte, nunca está no centro de narração alguma. Mas, tradicionalmente ele é identificado com Natanael, um nome que significa Deus deu. Este Natanael provinha de Caná e portanto é possível que tenha sido testemunha do grande sinal realizado por Jesus naquele lugar. A identificação das duas personagens provavelmente é motivada pelo fato que este Natanael, no episódio de vocação narrada pelo Evangelho de João, é colocado ao lado de Filipe, isto é, no lugar que Bartolomeu ocupa nos elencos dos apóstolos narrados pelos outros evangelhos. Filipe tinha comunicado a este Natanael que encontrara aquele sobre quem escreveram Moisés, na lei, e os profetas, e Jesus, filho de José de Nazaré. Como sabemos, Natanael atribuiu-lhe um preconceito bastante pesado, e de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Esta espécie de contestação é, à sua maneira, importante para nós. De fato, ela mostra-nos que, segundo as expectativas judaicas, o Messias não podia provir de uma aldeia tanto obscura como era precisamente Nazaré. Veja também mais, ao mesmo tempo realça a liberdade de Deus, que surpreende as nossas expectativas fazendo-se encontrar precisamente onde não o esperávamos. Por outro lado, sabemos que Jesus na realidade não era exclusivamente de Nazaré, pois tinha nascido em Belém e que por fim provinha do céu, do Pai que está no céu. Outra reflexão sugere-nos a vicissitude de Natanael. Na nossa relação com Jesus não devemos contentar-nos unicamente com as palavras. Filipe, na sua resposta, faz um convite significativo: vem e verás. O nosso conhecimento de Jesus precisa sobretudo de uma experiência viva. O testemunho de outrem é certamente importante, porque normalmente toda a nossa vida cristã começa com o anúncio que chega até nós por obra de uma ou de várias testemunhas. Mas depois devemos ser nós próprios a deixar-nos envolver pessoalmente numa relação íntima e profunda com Jesus, de maneira análoga os samaritanos, depois de terem ouvido o testemunho da sua concidadã que Jesus tinha encontrado ao lado do poço de Jacó, quiseram falar diretamente com ele e, depois deste colóquio, disseram à mulher: já não é pelas tuas palavras que acreditamos, nós próprios ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Voltando ao cenário de vocação, o evangelista refere-nos que, quando Jesus vê Natanael aproximar-se, exclama: e aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Trata-se de um elogio que recorda o texto de um salmo: feliz o homem a quem Yahvé não atribui iniquidade, mas que suscita a curiosidade de Natanael, o qual responde com admiração: como me conheces? A resposta de Jesus não é imediatamente compreensível. Ele diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Não sabemos o que aconteceu sob esta figueira. É evidente que se trata de um momento decisivo na vida de Natanael. Ele sente-se comovido com estas palavras de Jesus, sente-se compreendido e compreende: este homem sabe tudo de mim, ele sabe e conhece o caminho da vida, a este homem posso realmente confiar-me. E assim responde com uma confissão de fé límpida e bela, dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João 1:49. Nela é dado um primeiro e importante passo no percurso de adesão a Jesus. As palavras de Natanael ressaltam um aspecto duplo e complementar da identidade de Jesus. Ele é reconhecido quer na sua relação especial com Deus Pai, do qual é filho unigênito, quer na relação com o povo de Israel, do qual é proclamado Rei, qualificação própria do Messias esperado. Nunca devemos perder de vista nenhuma destas duas componentes, porque se proclamamos apenas a dimensão celeste de Jesus, corremos o risco de o transformar num ser sublime e evanescente, e se ao contrário reconhecemos apenas a sua colocação concreta na história, acabamos por descuidar a dimensão divina que propriamente o qualifica. Da sucessiva atividade apostólica de Bartolomeu Natanael não temos notícias claras. Segundo uma informação referida pelo historiador Eusébio do século IV, um certo Panteno teria encontrado até na Índia os sinais de uma presença de Bartolomeu. Na tradição posterior, a partir da Idade Média, impôs-se a narração da sua morte por esfolamento, que se tornou muito popular.
Pense-se na conhecidíssima cena do Juízo Universal na Capela Sistina, na qual Michelangelo pintou São Bartolomeu que segura com a mão esquerda a sua pele, sobre a qual o artista deixou o seu autorretrato. As suas relíquias são veneradas aqui em Roma na igreja a ele dedicada na Ilha Tiberina, aonde teriam sido levadas pelo imperador alemão Otão III no ano de 983. Para concluir, podemos dizer que a figura de São Bartolomeu, mesmo sendo escassas as informações acerca dele, permanece contudo diante de nós para nos dizer que a adesão a Jesus pode ser vivida e testemunhada também sem cumprir obras sensacionais. Extraordinário é e permanece o próprio Jesus, ao qual cada um de nós está chamado a consagrar a própria vida e a própria morte. O encontro pessoal com Jesus. Quando São Bartolomeu se encontrou com Jesus, aquele Messias vindo de Nazaré, recebeu do Mestre um elogio inesperado. Jesus disse a ele: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. São Bartolomeu, surpreso, respondeu: de onde me conheces? Jesus respondeu revelando a ele sua messianidade: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Sem dúvida, Jesus faz menção a um momento importante na vida de Bartolomeu. Sentindo o olhar do Mestre, Bartolomeu percebe que aquele Mestre realmente o conhece. Depois desse momento, Bartolomeu decide seguir o Mestre e faz a sua profissão de fé em Jesus. Ele diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. São Bartolomeu, discípulo e apóstolo. São Bartolomeu seguiu a Jesus nos 3 anos de vida pública do Mestre em Israel. Ele presenciou os ensinamentos, as ações, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele estava em Pentecostes, no nascimento da Igreja, quando o Espírito Santo veio sobre todos e todos se tornaram missionários corajosos da Boa Nova pelo mundo. Bartolomeu conheceu pessoalmente Nossa Senhora, e dela certamente aprendeu mais sobre os ensinamentos do Mestre. Assim, cheio do Espírito de Deus, depois de ter sido discípulo de Jesus, ele passou a ser apóstolo, palavra grega que quer dizer enviado. Ele foi enviado, apóstolo, em nome de Jesus. E fez maravilhas pelo reino de Deus em terras longínquas. Missão de São Bartolomeu. A tradição da Igreja e fontes históricas nos dizem que São Bartolomeu foi anunciar reino de Deus até ao distante país da Índia. A outra tradição, ela afirma que São Bartolomeu foi pregar o Evangelho onde é hoje a Europa Oriental. Lá, ele realizou uma maravilhosa missão acompanhada de conversões sinceras que confirmavam a pregação da Palavra de Deus. Martírio. Depois dessa frutuosa missão em que muitos se converteram a Jesus Cristo e onde várias comunidades cristãs foram criadas, São Bartolomeu foi martirizado, vítima de esfolamento de toda a sua pele. Foi na cidade de Albanópolis, hoje Derben, na região russa do Daguestão, às margens do Mar Cáucaso. Ele teria sido morto por ordem do governador local, que não aceitou a pregação do cristianismo em suas terras. Essa tradição é tão forte que São Bartolomeu foi pintado na Capela Sistina segurando a pele de seu corpo em sua mão esquerda e, na mão direita, uma adaga, tipo de uma espada afiada, instrumento do martírio que ele sofreu. Séculos depois, as relíquias de São Bartolomeu foram transportadas para Roma e estão hoje na igreja dedicada a ele. Devoção a São Bartolomeu. A festa litúrgica de São Bartolomeu é celebrada no dia 24 de agosto, provável dia de sua morte. As igrejas da Europa Oriental devem sua fé, em última instância, à pregação corajosa de São Bartolomeu, cujos frutos permanecem até hoje. São Bartolomeu Apóstolo, rogai por nós.